O milionário chora em emoção ao ouvir a menina mendiga negra pedir ajuda para seu irmão. O sol se punha sobre as ruas asfaltadas da cidade, tingindo tudo de um laranja sombrio. Ricardo, um dos homens mais ricos da metrópole, descia de seu carro luxuoso, com um olhar frio e distante. Ele era conhecido por sua avareza. Suas transações eram astutas e implacáveis, e seu coração parecia feito de pedra. Respirações cansadas e olhares de desespero rodeavam a multidão que se aglomerava nas calçadas. Mas isso nunca lhe importou. O que o envolvia era o brilho dos holofotes e a cobiça de sua riqueza. Enquanto se dirigia para um evento de gala, algo chamou sua atenção. Uma voz suave, mas cheia de urgência, cortou o barulho da cidade. "Por favor, ajude meu irmão! Ele está morrendo!" Era Maria, uma jovem com olhos grandes, cheios de medo e esperança, e a pele escura marcada pelas intempéries. Ricardo hesitou. Aqueles olhos, tão profundos e desamparados, pareciam perfurar sua armadura de indiferença. Um aperto no peito, a emoção que Ricardo nunca reconhecera. Ele se aproximou, o coração acelerado, mesmo sabendo que poderia perder tudo. Mas no leve tremor de suas mãos, a avareza começou a vacilar. Maria falou sobre seu irmão, enfermo e à beira da morte. O desespero em sua voz fazia o mundo ao redor parecer insignificante. As pessoas passavam, indiferentes. Para elas, ela era apenas mais uma mendiga em um mar de miséria. "Ele precisa de remédios. Por favor, eu não tenho ninguém." O pedido dela soou como um grito dentro da solidão de Ricardo. Ele olhou de relance para o fundo da rua, onde as sombras pareciam se agitar, a corrupção e exploração respirando sua presença. A cidade era um labirinto de sombras, onde o poder manipulava a vida das pessoas com uma brutalidade insensata. Mas, de repente, tudo aquilo se desvanecia diante da possibilidade de um gesto de compaixão. "Vamos, levem até ele", murmurou Ricardo, sua voz tremendo, uma sensação nova brotando dentro de si. Mas ao dar o primeiro passo, sentiu o peso da decisão. A urgência pulsava, empurrando-o para dentro das vielas estreitas e sombrias, onde a vida se arrastava em um ciclo sem esperança. A pressão de seus próprios segredos e do medo de perder sua fortuna começava a sufocá-lo. Maria o guiou, sempre olhando para trás. Cada passo dela era uma dança de expectativa e dúvida. Ricardo sentia que seus caminhos se entrelaçavam, não apenas por causa da dor, mas também por um mistério crescente. Um segredo que pairava sobre a vida de Maria, misturado à sua própria. E enquanto o tempo se esgotava, Ricardo se via em um embate interno entre a proteção de seus interesses e o chamado do coração. "Hey, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ricardo seguia Maria com o coração pesado, a urgência da situação tornando a atmosfera ainda mais carregada. Ele nunca se sentira tão confuso e perdido. Cada passo pulsava no chão, enquanto a cidade ao redor parecia desaparecer. "Como? Por aqui", disse Maria, com a voz trêmula. Ela o conduziu por uma viela estreita, cheia de lixo e lembranças de vida esquecida. Ricardo se preocupava com seu próprio destino, enquanto a vida de um irmão estava em jogo. Mas havia algo nele que mudara. Ele queria fazer algo por ela, por eles.
Até que, de repente, um grito cortou a noite. Pare! Vão atrás deles! A voz de um homem ecoou na escuridão, e o coração de Ricardo parou. Ele virou-se para ver 3 homens robustos saindo das sombras, com olhares malignos e expressões cheias de desprezo. A cidade podia ser dura, mas aqueles homens eram dementes, prontos para o confronto. Eu sabia que você voltaria, gritou um deles, apontando para Ricardo. O outro riu, um som sombrio e cortante. Vai achando que pode escapar do que você é. O que fez? A revelação teve um peso instantâneo. Ricardo congelou, a bengala da avareza desmoronando completamente. Aqueles homens não estavam ali por acaso. Eles conheciam sua vida, seus segredos. O que quer que tivessem descoberto, era mais do que sua fortuna em jogo. O passado de Ricardo se precipitava sobre ele como um precipício. Maria, percebendo a situação, imediatamente se pôs à frente dele, como se tentasse proteger o empresário, que por um instante parecia mais um simples homem perdido do que um milionário. Não, ele está ajudando meu irmão. Ela gritou, mas não havia certeza em sua voz. Então um dos homens avançou. Acha que pode se redimir? Que a compaixão pode apagar sua culpa? Você não sabe com quem está lidando. O tom era de um juiz pronto para condenar. Ricardo sentiu o peito apertar e a dor que se acumulava era quase insuportável. Ele olhou para Maria. Era como se sua vida, suas escolhas, tudo tivesse um efeito cascata que fazia a história dela se entrelaçar com a sua. Ele saíra tão imune do sofrimento, mas agora um peso descomunal se instalava em seus ombros. Eu não, Ricardo murmurou, lutando para encontrar palavras que pudessem consertar um erro que até agora ele tentara ignorar. Mas a revelação o atingiu enquanto Maria olhava para ele, com os olhos arregalados de terror. Você sabe o que eles dizem de você? O que você fez? Silêncio. A multidão se aglomerava ao redor, sussurrando, observando, julgando. Havia pessoas assistindo a tudo, cada rosto marcado pela indignação ou compaixão. Isso não era apenas uma disputa entre eles. Era um tribunal público, um momento em que tudo poderia se desfazer. Antes que pudesse articular uma resposta, um tiro ecoou pela viela. O som cortou a tensão no ar como uma faca afiada. Maria gritou. Enquanto a confusão se espalhava, Ricardo sentiu o mundo se virar. Não era apenas ele em perigo agora, mas todos eles. Uma menina mendiga e um homem milionário, entre os quais havia mais do que um abismo financeiro. E então ele viu, no meio da fumaça e do pânico, a verdadeira identidade de Maria começou a se revelar. Os traços de dor e luta em seu rosto se transformaram. Ela não era apenas uma pobre mendiga, mas alguém com um passado que abalaria os alicerces de toda a sua existência. Ricardo engoliu em seco, o pavor tomando conta dele. A última coisa que ele viu foram seus olhos escuros, agora brilhando não apenas com medo, mas com uma determinação aterradora. Havia algo de incompreensível no ar, algo que poderia mudar tudo, uma verdade a ser revelada. E assim, em meio ao caos, um novo desejo, ou talvez uma necessidade, nascerá. De frente a esse abismo, Ricardo se viu diante do mais importante de todos os questionamentos. O que estava disposto a perder para descobrir quem realmente era aquela menina? O tiro ecoou como um trovão na noite. O coração de Ricardo parou. Ele olhou para Maria, o rosto pálido, como se a vida estivesse escorrendo dela. As sombras dos homens robustos avançavam, e o caos se espalhava como uma praga. Os gritos cortavam o ar, e a multidão, antes passiva, agora Vá, Ricardo, corra! Maria gritou,
mas sua voz estava entrecortada pelo medo. Ricardo estava paralisado. Sabia que aquele momento seria decisivo, mas a realidade o prendia. Antes que ele pudesse reagir, sentiu um puxão no braço. Uma força familiar, mas estranha. Era Léo, seu antigo parceiro de negócios. Um homem cujas intenções nunca foram claras. Você tá encrencado, meu amigo, Léo disse, os olhos arregalados, visivelmente assustado. Eles descobriram quem você é. E o que você fez? Precisamos sair agora. As palavras dele foram como um soco no estômago. Leve-a comigo! Ricardo gritou, apontando para Maria. Mas Léo balançou a cabeça, seu rosto pálido refletindo pânico. Ela é uma isca! Você não entende. Eles vão atrás dela e de você. Precisamos desaparecer. Neste momento, um outro homem avançou. O líder do grupo. Ele tinha uma expressão de ódio que fazia o sangue de Ricardo ferver. Você acha que pode se esconder? A verdade sempre vem à tona, e você está no centro dela. Ele apontou para Maria novamente, e algo dentro de Ricardo explodiu. Não! Você não vai machucá-la. Ricardo se lançou para frente, o instinto superando o medo. Mas no mesmo segundo, o homem sorriu de forma sinistra, como se uma linha invisível estivesse sendo cortada. Ele ergueu a arma de novo e disparou. Um grito cortante fez o mundo parecer em câmera lenta. Ricardo sentiu o impacto, mas não era dele. Quando ele viu, foi como se o chão tivesse sumido. Maria havia se jogado para frente. O tiro a atingiu no peito. Não! Maria! O grito de Ricardo ecoou na noite. Um lamento que ressoava pela escuridão. Ele correu até ela, caindo de joelhos. As lágrimas escorriam pelo rosto, enquanto seu coração batia freneticamente. O mundo ao redor parecia ter parado. Maria estava pálida, a vida escorregando dela. Eu queria... Ela sussurrou, o olhar perdendo o brilho. Ricardo, a verdade você precisa saber. Não fale assim. Eu vou ajudar você, eu prometo. Ele segurou sua mão, sentindo-a fria, fazendo esforço para acreditar que poderia salvá-la. Mas a realidade estava à sua frente, brutal e incrível. Não é só isso. Maria murmurou, sua respiração se tornando mais fraca. Meu irmão, ele dá um último olhar, e então seus olhos se fecharam. A vida dela se foi. Ricardo ficou ali, paralisado no tempo. Ele não apenas tinha perdido Maria, mas uma parte de si mesmo. O tumulto ao redor desapareceu, o silêncio tomou conta. O homem que havia disparado o tiro agora olhava para ele, triunfante. Mas dentro de Ricardo, uma fúria crescia. Você não faz ideia do que começou, Ricardo rosnou, enquanto se levantava. A raiva despertando em cada parte dele. Um homem tão poderoso quanto ele poderia ser se tornara vulnerável. E agora era hora de lidar com a verdade. Enquanto seu coração pulsava por dor e raiva, ele percebeu que a vida de Maria não era uma simples tragédia. Havia algo que a conectava diretamente a ele. Algo que poderia mudar tudo. Um segredo a envolver. Com um olhar feroz, ele voltou-se para o homem que havia atirado. O que você sabe sobre Maria? Diga-me! A noite estava longe de acabar, e no fundo, Ricardo já sabia que a revelação se aproximava. Ele só precisava encontrar a verdade, e ela poderia ser seu maior poder ou sua ruína. E como um eco nas sombras, a cidade olhava, atenta ao desenrolar daquela história que agora tinha um novo rumo.
Um conflito ainda maior estava prestes a começar, e Ricardo estava a ponto de descobrir que, no fim das contas, nem tudo o que brilhava era ouro. Ricardo estava ali, de joelhos, o mundo ao seu redor se desfazendo em um emaranhado de gritos e desespero. Ele sentia dor na palma da mão, onde Maria escorregava para longe, e a raiva queimava em seu peito. O homem que disparou o tiro estava diante dele, um sorriso sádico nos lábios. Mas naquele momento, tudo se tornava nebuloso, distante, enquanto ele tentava entender o que acabara de acontecer. Você matou ela! A voz de Ricardo soou com... Havia um eco em sua mente, uma repetição do horror. As pessoas ao redor começaram a murmurar. Algumas já começando a filmar com os celulares, enquanto outras cruzavam os braços, observando com uma mistura de curiosidade e temor. Ele se levantou, a fúria pulsando em suas veias. O que você fez? O homem não se importou. Ele simplesmente deu um passo à frente, com um olhar que dizia que a vitória era dele. Ela não era nada, apenas uma ferramenta para chegar até você. Você realmente achava que tinha escapado do seu passado? Ricardo sentiu seu estômago revirar. Aqueles olhos tinham ouvido a verdade. Mas o que era? Que passado ele tinha, que estava agora colocando a vida daquela menina em jogo? Ele queria gritar, mas as palavras estavam entaladas. Maria! O último olhar dela ficou gravado em sua mente. Mas antes que pudesse processar tudo, uma nova figura apareceu ao fundo. Era uma mulher, com cabelos escuros e uma expressão que fazia o ar ao seu redor esfriar. Era Luísa, sua antiga sócia, uma mulher que havia desaparecido misteriosamente anos atrás. O rosto dela era familiar, mas agora havia algo sombrio em seus olhos. Ricardo, você ainda não percebeu? Luísa disse, sua voz cortante como vidro. Tudo isso foi um plano. A menina, ela não era só uma mendiga. Não se engane, meu irmão fez o que fez por nós. As palavras dela ressoaram como um trovão. Seu irmão? Ricardo deu um passo para trás, a confusão se tornando paralisante. Que irmão? O que você está dizendo? Luísa avançou, a raiva e a tristeza transbordando de seu olhar. O irmão dela é o homem que você havia esmagado para subir na sua carreira. Ele não estava doente, ele foi feito de bode expiatório. E Maria, ela era a única que poderia expor a verdade. Mas você a deixou ficar nesse sofrimento. As peças começaram a se encaixar, mas a dor apenas aumentava. Ricardo não conseguia acreditar que a vida que teve foi construída sobre mentiras e manipulações. Não, isso não pode ser verdade. Ele estava gritando agora, a multidão à sua volta paralisada pela intensidade do momento. Alguém na multidão disse, ele não é digno, ele nunca foi. A voz da multidão soava como um tambor em seu peito, e tudo o que ele sempre acreditou começou a desmoronar. Ele olhou de volta para Luísa, a mulher que um dia confiou, a mulher que havia se afastado sem explicações. Você sabia de tudo isso? Eu sei muito mais do que você imagina. Se não fosse por mim, sua história estaria enterrada. Você não acredita que pode escapar desse labirinto. E agora, com Maria morta, Luísa soltou uma risada amarga. Você é o verdadeiro alvo. Eles vão querer você, e eu estou aqui para garantir que você não fuja. Um novo tipo de medo tomava conta de Ricardo. Ele sentiu que a vida de Maria não havia sido apenas um sacrifício. Havia uma conspiração em suas mãos. Algo mais aterrorizante do que seu passado. Ele havia sido um jogador na peça errada, manipulado por todos à sua volta. Não, isso não pode ser o fim. Ele gritou, a realidade desmoronando ainda mais. O que eu faço agora? A multidão observava, e a tensão subia. Um pesado silêncio mudou a atmosfera. Ricardo sabia que precisava agir.
Com Maria morta e Luísa revelando verdades sombrias, a cidade parecia um labirinto mais cheio de sombras do que nunca. Ele pôs os olhos em Luísa, determinada e calculista. Mas havia algo mais. Um fio invisível que o ligava não apenas às suas falhas, mas a um destino maior. Ele só precisava descobrir qual seria sua escolha diante de tudo isso. E assim, entre os murmúrios da multidão e a escuridão crescente, surgiu a pergunta: qual era a linha que separava o homem que ele seria do homem que foi? E a resposta pertencia a quem estava disposto a enfrentá-la. Ricardo estava ali de joelhos, o mundo em sua volta desmoronando em gritos e desespero. Ele mal conseguia processar a cena. Entre a dor e a raiva, a vida de Maria escapando como areia entre os dedos. E enquanto Luísa abria cada vez mais a ferida do passado, uma onda sinistra passou por ele. O homem que havia disparado o tiro agora olhava para ele com um sorriso sádico. Mas algo além disso estava borbulhando. De repente, uma explosão de luz cortou a escuridão da noite. A multidão se despedaçou em um frisson de gritos e pânico. Ricardo se virou rapidamente, seus instintos aguçados. Era uma sirene, mas não qualquer sirene. Era um motor, um carro avançando a toda velocidade em sua direção. E então, o veículo se deteve com um rangido de pneus que ecoou pela rua. Um homem alto, de terno escuro, saiu apressadamente. Era Miguel, o investigado jornalista que tinha uma reputação de descobrir a verdade por trás das aparências. Ele olhou para Ricardo e então fixou o olhar no homem que havia atirado. Pare imediatamente, o que você fez? Sua voz ressoou com autoridade. A tensão cresceu. A multidão observava em silêncio, cada um se perguntando o que aconteceria a seguir. Ricardo sentia seu coração acelerar, enquanto aguardava um desfecho. Mas, antes que pudesse entender, Miguel levantou o celular e começou a filmar a cena. As verdades estão prestes a ser reveladas. O homem que havia atirado começou a rir, um riso alto e nervoso. Você acha que pode expor alguma coisa? É você quem está nas sombras aqui. Mas Miguel não se deixou intimidar. Vocês todos acham que essa cidade é seu playground, mas o jogo acabou. Eu tenho informações que podem mudar tudo. Ele gesticulou para a multidão, levantando o celular. Essas pessoas estão prestes a saber a verdade sobre quem você realmente é. Ricardo franziu a testa. O que você sabe, Miguel? Mas a pergunta mal saiu de sua boca, quando Miguel apontou a câmera para ele. Ricardo, você precisa entender. Miguel disse com uma insistência que fez a multidão silenciar ainda mais. A morte de Maria não foi acidental. Há algo muito mais profundo aqui. Todos estão envolvidos. Há uma conexão que você nem imagina. A tensão era palpável. E, de repente, uma voz feminina cortou pela multidão. É verdade, Ricardo. Era Ana, uma antiga amiga de infância que também presenciara muitas traições no mundo dos negócios. As palavras dela eram como um eco de uma verdade que Ricardo estava tentando evitar. Você precisa ouvir Miguel. A verdade sobre sua ascensão envolve não só o mundo empresarial, mas também toda a corrupção que sufoca esta cidade. O homem que havia atirado finalmente perdeu a compostura, recuando em sua posição. Você está mentindo! Não pode acreditar nele! O pânico dançava em seu olhar. Miguel sorriu, mas havia um brilho de determinação em seus olhos. Eu tenho provas, e você sabe disso. Agora a cidade toda vai descobrir sua avareza e seus segredos para subir na vida. Não só isso, mas eu também encontrei uma gravação. Gravação? Ricardo interveio, seu coração disparando. O que mais estava escondido? Miguel assentiu. A gravação que revela o verdadeiro destino de Maria. A conexão dela com seu passado. Com tudo, você precisa ouvir.
Ricardo se virou rapidamente para o homem que havia disparado o tiro. O que você fez? O que você tem a ver com Maria? Com tudo isso? Ele nunca soube que o jogo era maior do que ele imaginava. A multidão ficou em silêncio, absorvendo a gravidade da situação. O homem, agora encurralado, balançou a cabeça, como se buscasse uma saída. Mas não havia como. Você não entende. Eu sou apenas um peão nesse tabuleiro. As palavras caíram como uma bomba. Um peão? O nó no estômago de Ricardo apertou-se. O que mais estava escondido? E aquela conexão que Miguel mencionou? O que isso significava para ele? As sombras agora eram mais profundas e mais ameaçadoras. Ricardo começou a dar passos em direção a Miguel, a adrenalina disparando. O que você sabe que pode mudar tudo? O que isso significa para mim? Ele se sentia à beira de algo aterrador, mas precisava saber. E quando Miguel abriu a boca para falar, os gritos de uma nova sirene cortaram o ar. Mais carros da polícia se aproximaram, a luz vermelha piscando dissipada na escuridão. A multidão começou a murmurar novamente, o pânico reiniciando. Vejo você em breve, disse o homem do tiro, enquanto recuava, a expressão de terror estampada no rosto. E com isso, a verdade estava prestes a se revelar. Mas até aonde isso os levaria? E a vida de Ricardo, agora ligada à de Maria para sempre, estava prestes a desmoronar à sua frente. Ricardo estava ali, de joelhos, o mundo em sua volta desmoronando em gritos e desespero. Ele mal conseguia processar a cena, entre a dor e a raiva, a vida de Maria escapando como areia entre os dedos. E enquanto Luísa abria cada vez mais a ferida do passado, uma onda sinistra passou por ele. O homem que havia disparado o tiro agora olhava para ele com um sorriso sádico. Mas algo além disso estava borbulhando. De repente, uma explosão de luz cortou a escuridão da noite. A multidão se despedaçou em um frisson de gritos e pânico. Ricardo se virou rapidamente. Seus instintos aguçados eram uma sirene, mas não qualquer sirene. Era um motor, um carro avançando a toda velocidade em sua direção. E então, o veículo se deteve com um rangido de pneus que ecoou pela rua. Um homem alto, de terno escuro, saiu apressadamente. Era Miguel, o jornalista investigativo, que tinha uma reputação de descobrir verdades ocultas. Ele olhou para Ricardo e então fixou o olhar no homem que havia atirado. Pare imediatamente! O que você fez? Sua voz ressoou com autoridade. A tensão cresceu. A multidão observava em silêncio, cada um se perguntando o que aconteceria a seguir. Ricardo sentia seu coração acelerar enquanto aguardava um desfecho. Mas antes que pudesse entender, Miguel levantou o celular e começou a filmar a cena. As verdades estão prestes a ser reveladas. O homem que havia atirado começou a rir, um riso alto e nervoso. Você acha que pode expor alguma coisa? É você quem está nas sombras aqui. Mas Miguel não se deixou intimidar. Vocês todos acham que essa cidade é seu playground, mas o jogo acabou. Eu tenho informações que podem mudar tudo. Ele gesticulou para a multidão, levantando o celular. Essas pessoas estão prestes a saber a verdade sobre quem você realmente é. Ricardo franziu a testa. O que você sabe, Miguel? Mas a pergunta mal saiu de sua boca quando Miguel apontou a câmera para ele. Ricardo, você precisa entender, Miguel disse com uma insistência que fez a multidão silenciar ainda mais. A morte de Maria não foi acidental. Há algo muito mais profundo aqui. Todos estão envolvidos. Há uma conexão que você nem imagina. As palavras de Miguel estavam prestes a se desdobrar como um grande mistério. Mas antes que pudesse elaborar, um grito cortou o ar. Saia daí agora! Era uma mulher que aparecia do fundo da multidão, empurrando as pessoas para o lado. Mas o que mais chocou foi seu rosto. Era Simone,
antiga parceira de negócios de Ricardo, que todos julgavam ter desaparecido sem deixar vestígios. Ele ficou paralisado ao vê-la, o mundo ao redor parecendo girar em câmera lenta. Simone, você está viva? A incredulidade era palpável, porque ultimamente todos pensavam que ela tinha sido uma de suas primeiras vítimas, alguém que o deixara em um caminho sem volta. Sim, e você precisa saber a verdade. Ricardo, tudo isso foi um plano. Maria não era apenas uma inocente, ela fazia parte dessa teia que te atrapassou. O olhar dela estava ardente, porém carregado de dor. Um plano? Que plano? Ricardo estava cada vez mais confuso, as peças não se encaixando. A multidão começou a murmurar, as vozes misturadas em descrença e especulação. Eu sabia, era necessário. O destino de muitos depende disso. Ricardo, há muito mais em jogo do que você imagina. E o que aconteceu? A morte de Maria, o tiro, tudo isso foi uma encenação para te pegar de surpresa, mas não do modo que você esperava. As palavras dela o cortaram como uma faca. A ideia de que tudo teria sido uma armadilha, uma jogada cuidadosamente orquestrada pelos quais ele confiava e se cercava, lhe parecia insuportável. Você está mentindo, não pode ser verdade. A indignação enchia seu peito, uma mistura de raiva e desespero. Escute-me, eu só posso te contar a verdade se você estiver disposto a ouvir. Não temos muito tempo. O carro onde Miguel estava estacionado começou a apitar, indo e voltando como se estivesse convocando algo maior. Antes que pudesse protestar, o homem que havia atirado, agora claramente encurralado, ecoou. Sou apenas um peão nesse jogo, não sou o único. Você não sabe com quem está lidando. Com um movimento repentino, ele puxou algo de seu bolso, semelhante a um controle remoto. O que ele fez a seguir mudou tudo. Um segundo depois, uma série de explosões ecoaram pela rua. Bombas que traziam calma antes de um turbilhão mortal. A praça em volta deles começou a ruir, gritos cortando o ar. Enquanto a multidão foge em um caos total, Ricardo sentiu o chão tremer sob seus pés. Ele olhou de volta para Simone, agora uma sombra em meio a um desespero crescente. Sua mente girava com a informação, com as verdades desmascaradas e a traição que agora se desnudava sob a luz de uma nova realidade devastadora. E enquanto a confusão se instalava, uma única pergunta ficou ecoando em sua mente: quem ele realmente era e a que nível de corrupção e mentiras realmente havia se envolvido? E no final, ele havia se tornado o verdadeiro vilão de sua própria história. Ricardo estava ali, de joelhos, o mundo em sua volta desmoronando em gritos e desespero. Ele mal conseguia processar a cena, entre a dor e a raiva, a vida de Maria escapando como areia entre os dedos. E enquanto Luísa abria cada vez mais a ferida do passado, uma onda sinistra passou por ele. O homem que havia disparado o tiro agora olhava para ele com um sorriso sádico, mas algo além disso estava borbulhando. De repente, uma explosão de luz cortou a escuridão da noite. A multidão se despedaçou em um frizz. Era um motor, um carro avançando a toda velocidade em sua direção. E então, o veículo se deteve com um rangido de pneus que ecoou pela rua. Um homem alto, de terno escuro, saiu apressadamente. Era Miguel, o jornalista investigativo que tinha uma reputação de descobrir verdades ocultas. Ele olhou para Ricardo e então fixou o olhar no homem que havia atirado. Pare imediatamente! O que você fez? Sua voz ressoou com autoridade. A tensão cresceu. A multidão observava em silêncio, cada um se perguntando o que aconteceria a seguir. Ricardo sentia seu coração acelerar enquanto aguardava um desfecho. Mas antes que pudesse entender, Miguel levantou o celular e começou a filmar a cena.
As verdades estão prestes a ser reveladas. O homem que havia atirado começou a rir, um riso alto e nervoso. Você acha que pode expor alguma coisa? É você quem está nas sombras aqui. Mas Miguel não se deixou intimidar. Vocês todos acham que essa cidade é seu playground, mas o jogo acabou. Eu tenho informações que podem mudar tudo. Ele gesticulou para a multidão, levantando o celular. Essas pessoas estão prestes a saber a verdade sobre quem você realmente é. Ricardo franziu a testa. O que você sabe, Miguel? Mas a pergunta mal saiu de sua boca quando Miguel apontou a câmera para ele. Ricardo, você precisa entender. Miguel disse com uma insistência que fez a multidão silenciar ainda mais. A morte de Maria não foi acidental. Há algo muito mais profundo aqui. Todos estão envolvidos. Há uma conexão que você nem imagina. As palavras de Miguel estavam prestes a se desdobrar como um grande mistério. Mas antes que pudesse elaborar, um grito cortou o ar. Saia daí agora! Era uma mulher que aparecia do fundo da multidão, empurrando as pessoas para o lado. Mas o que mais chocou foi seu rosto. Era Simone, a antiga parceira de negócios de Ricardo, que todos julgavam ter desaparecido sem deixar vestígios. Ele ficou paralisado ao vê-la, o mundo ao redor parecendo girar em câmera lenta. Simone, você está viva? A incredulidade era palpável, porque ultimamente todos pensavam que ela tinha sido uma de suas primeiras vítimas, alguém que o deixara em um caminho sem volta. Sim, e você precisa saber a verdade. Ricardo, tudo isso foi um plano. Maria não era apenas uma inocente. Ela fazia parte dessa teia que te atrapassou. O olhar dela estava ardente, porém carregado de dor. Um plano? Que plano? Ricardo estava cada vez mais confuso, as peças não se encaixando. A multidão começou a murmurar, as vozes misturadas em descrença e especulação. Eu sabia, era necessário. O destino de muitos depende disso. Ricardo, há muito mais em jogo do que você imagina. E o que aconteceu? A morte de Maria, o tiro. Tudo isso foi uma encenação para te pegar de surpresa. Mas não do modo que você esperava. As palavras dela o cortaram como uma faca. A ideia de que tudo teria sido uma armadilha, uma jogada cuidadosamente orquestrada pelos quais ele confiava e se cercava, lhe parecia insuportável. Você está mentindo! Não pode ser verdade. A indignação enchia seu peito, uma mistura de raiva e desespero. Escute-me. Eu só posso te contar a verdade se você estiver disposto a ouvir. Não temos muito tempo. O carro onde Miguel estava estacionado começou a apitar, indo e voltando, como se estivesse convocando algo maior. Antes que pudesse protestar, o homem que havia atirado, agora claramente encurralado, recuou. Eu sou apenas um peão nesse jogo. Não sou o único. Você não sabe com quem está lidando. Com um movimento repentino, ele puxou algo de seu bolso, semelhante a um controle remoto. O que ele fez a seguir mudou tudo. Um segundo depois, uma série de explosões ecoaram pela rua. Bombas que traziam calma antes de um turbilhão mortal. A praça em volta deles começou a ruir, gritos cortando o ar. Enquanto a multidão foge em um caos total, Ricardo sentiu o chão tremer sob seus pés. Ele olhou de volta para Simone, agora uma sombra em meio a um desespero crescente. Sua mente girava com a informação, com as verdades desmascaradas e a traição que agora se desnudava sob a luz de uma nova realidade devastadora. E, no meio daquele pânico, um grito conhecido cortou a confusão. Ricardo! Era Maria, viva, emergindo da escuridão da rua, com um olhar intenso. Ela correu até ele, o rosto suado, mas determinado. Você precisa ouvir, sou a única que pode te salvar. Ricardo paralisou.
Toda a narrativa que conhecia, toda a dor que havia sentido, agora se transformava em um turbilhão de emoções. Mas você estava! Maria não deixou que ele terminasse. Eu sei que parece impossível, mas eles me mantiveram escondida. E o que Luísa disse? A conexão é mais pessoal do que você imagina. Você precisa saber a verdade sobre nós. Ela olhou para ele com desespero, e ao olhar em seus olhos, Ricardo soube que estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo. A cidade desmoronava ao seu redor, mas aquela revelação estava prestes a abalar ainda mais suas fundações. O que mais estava oculto? E o que a verdadeira Maria esconderia sob as camadas de segredos e mentiras? A pergunta pairava no ar enquanto a verdade se desenrolava, levando Ricardo a um abismo que varria tudo o que conhecia. Ricardo estava paralisado. Maria, em pé diante dele, parecia uma luz em meio ao caos. Mas a afirmação dela, que poderia ter salvado sua vida, ficou suspensa no ar, carregada de um peso insuportável. Havia tanto que ele não sabia, e no fundo, a verdade estava se descortinando. Mas antes que ele pudesse formular uma pergunta, um estrondo ressoou atrás deles. "Temos que sair daqui!" gritou Miguel, apontando para a confusão na multidão. Um grupo de homens surgiu entre as sombras, caminhando rapidamente em direção a eles. Pareciam prontos para o confronto. O sorriso sinistro do homem que havia atingido antes havia desaparecido, substituído por uma expressão de necessidade de escapar. No meio do tumulto, Maria puxou o braço de Ricardo. "Eu sei quem eu sou, e você precisa entender a conexão agora!" Seus olhos estavam brilhando, mas também cheios de um medo palpável. "Conexão? O que você quer dizer?" Ricardo estava confuso, o coração disparado num ritmo frenético. De repente, a explosão de um flash estourou como um trovão. E sim, havia uma câmera. Miguel estava filmando novamente. "Vão, o mundo precisa ver. Essa é a única maneira de sobrevivermos." Ele estava sendo a voz da razão, mas por que isso era tão urgente? Então, a verdade começou a se revelar. "Eu sou filha de um dos homens que você destruiu." Maria disse, sua voz saindo em um sopro. Ricardo sentiu como se o chão tivesse desmoronado sob seus pés. "Meu pai era um empresário na cidade. Ele foi eliminado e cada pedaço da minha vida foi manipulado desde então." "E? O quê?" A incredulidade tomou conta de Ricardo. Ele deu um passo para trás. "Como assim? Você está dizendo que seu pai..." "É, sim." Maria interrompeu, avançando um pouco mais. Cada palavra dela era uma flecha que atingiu o alvo. "Ele era uma das pessoas que você fez mal. E eu estou aqui para fazer você pagar, não só pelo que aconteceu a ele, mas por tudo. A morte dele. Tudo." A determinação em sua voz era poderosa, mas a dor também estava clara. Antes que Ricardo pudesse responder, um carro iniciou uma frenética manobra pelo meio da rua, jogando a multidão de um lado para o outro. As pessoas começaram a gritar, mas os homens que se aproximavam não se deixaram intimidar. Eles sabiam que precisavam agir rápido. "Corra!" Miguel gritou, e sem pensar, Ricardo fez. Puxou Maria por um braço, e os dois começaram a correr, a adrenalina disparando em seus corpos. Mas o que Maria havia dito ecoava em sua mente. A revelação se expandia como uma bomba. Se Maria era realmente filha de um dos homens que ele havia arruinado, o que mais estava escondido? O carro que antes se aproximava agora estava parado. E do lado de fora, uma figura conhecida surgiu, impossível de acreditar. Era Luísa. Ela estava coberta de poeira, o rosto marcado pela expressão de alguém que havia feito algo grande. "Você não tinha ideia do que estava realmente em jogo, tinha?" Ela sorriu, mas a expressão era tensa. "Luísa, o que você está fazendo aqui?" Ricardo não conseguia processar a quantidade de revelações. Cada vez mais a narrativa se tornava complexa,
Era como se todos os elos estivessem se entrelaçando em um só lugar. Eu vim aqui para te ajudar. O que eu sei pode te salvar. Mas precisamos apressar. Eles estão atrás de nós. O tom de urgência em sua voz era genuíno. Mas em sua mente, Ricardo pensou: como eu posso confiar em você agora? Aquela conexão com cada um deles estava se revelando uma teia perigosa. E com um último olhar para Maria, uma pergunta perversa surgiu. Será que ele realmente conhecia essa jovem ousada? E o que ela pretendia fazer com essa revelação? O jogo estava apenas começando. E as peças se moviam no tabuleiro cada vez mais rápido. Com a verdade contra a parede e segredos sendo desvelados, Ricardo sentiu que tudo o que ele acreditava estar seguro estava desmoronando. Enquanto corria, sua mente fervilhava. O que mais Maria sabia? O que mais estava em jogo? E ao olhar para trás, viu aqueles homens se aproximando, prontos para a briga. O futuro parecia nebuloso, envolto em mistério e traição. As revelações eram só a ponta do iceberg. E a pergunta mais aterradora agora, no fundo do seu ser, era: o que ele estava prestes a perder? Ricardo estava paralisado. Maria, em pé diante dele, parecia uma luz em meio ao caos. Mas a afirmação dela, que poderia ter salvado sua vida, ficou suspensa no ar, carregada de um peso insuportável. Havia tanto que ele não sabia, e no fundo, a verdade estava se descortinando. Mas antes que ele pudesse formular uma pergunta, um estrondo ressoou atrás deles. "Temos que sair daqui!" gritou Miguel, apontando para a confusão na multidão. Um grupo de homens surgiu entre as sombras, caminhando rapidamente em direção a eles. Pareciam prontos para o confronto. O sorriso sinistro do homem que havia atirado antes havia desaparecido, substituído por uma expressão de necessidade de escapar. No meio do tumulto, Maria puxou o braço de Ricardo. "Eu sei quem eu sou, e você precisa entender a conexão agora." Seus olhos estavam brilhando, mas também cheios de um medo palpável. "Conexão? O que você quer dizer?" Ricardo estava confuso, o coração disparado num ritmo frenético. De repente, a explosão de um flash estourou como um trovão. E sim, havia uma câmera. Miguel estava filmando novamente. "Vão! O mundo precisa ver! Essa é a única maneira de sobrevivermos!" Ele estava sendo a voz da razão. Mas por que isso era tão urgente? Então a verdade começou a se revelar. "Eu sou filha de um dos homens que você destruiu," Maria disse, sua voz saindo em um sopro. Ricardo sentiu como se o chão tivesse desmoronado sob seus pés. "Meu pai era um empresário na cidade. Ele foi eliminado, e cada pedaço da minha vida foi manipulado desde então." O quê? A incredulidade tomou conta de Ricardo. Ele deu um passo para trás. "Como assim? Você está dizendo que seu pai era..." "Sim," Maria interrompeu, avançando um pouco mais. Cada palavra dela era uma flecha que atingia o alvo. "Ele era uma das pessoas que você fez mal, e eu estou aqui para fazer você pagar, não só pelo que aconteceu a ele, mas por tudo, a morte dele, tudo." A determinação em sua voz era poderosa, mas a dor também estava clara. Antes que Ricardo pudesse responder, um carro iniciou uma frenética manobra pelo meio da rua, jogando a multidão de um lado para o outro. As pessoas começaram a gritar, mas os homens que se aproximavam não se deixaram intimidar. Eles sabiam que precisavam agir rápido. "Corra!" Miguel gritou. E sem pensar, Ricardo fez. Ele puxou Maria por um braço e os dois começaram a correr, a adrenalina disparando em seus corpos. Mas o que Maria havia dito ecoava em sua mente. A revelação se expandia como uma bomba. Se Maria era realmente filha de um dos homens que ele havia arruinado,
O que mais estava escondido? O carro que antes se aproximava agora estava parado. E do lado de fora, uma figura conhecida surgiu. Impossível de acreditar. Era Luísa. Ela estava coberta de poeira, o rosto marcado pela expressão de alguém que havia feito algo grande. Você não tinha ideia do que estava realmente em jogo. Tinha? Ela sorriu, mas a expressão era tensa. Luísa, o que você está fazendo aqui? Ricardo não conseguia processar a quantidade de revelações. Cada vez mais, a narrativa se tornava complexa. Era como se todos os elos estivessem se entrelaçando em um só lugar. Eu vim aqui para te ajudar. O que eu sei pode te salvar, mas precisamos apressar. Eles estão atrás de nós. O tom de urgência em sua voz era genuíno. Mas em sua mente, Ricardo pensou: como eu posso confiar em você agora? Aquela conexão com cada um deles estava se revelando uma teia perigosa. E com um último olhar para Maria, uma pergunta perversa surgiu. Será que ele realmente conhecia essa jovem ousada? E o que ela pretendia fazer com essa revelação? O jogo estava apenas começando, e as peças se moviam no tabuleiro cada vez mais rápido. Com a verdade contra a parede e segredos sendo desvelados, Ricardo sentiu que tudo que ele acreditava estar seguro estava desmoronando. Enquanto corria, sua mente fervilhava. O que mais Maria sabia? O que mais estava em jogo? E ao olhar para trás, viu aqueles homens se aproximando, prontos para a briga. O futuro parecia nebuloso, envolto em mistério e traição. As revelações eram só a ponta do iceberg. E a pergunta mais aterradora agora, no fundo do seu ser, era o que ele estava prestes a perder. Ricardo e Maria corriam entre a multidão em desespero. O caos se espalhava como um incêndio, e o eco das explosões ainda ressoava em seus ouvidos. As ruas pareciam um labirinto, e os homens que os perseguiam estavam cada vez mais perto. Luísa, com seu olhar decidido, estava ao lado deles. Rápido! Este caminho! Ela gritou apontando para uma entrada lateral que levava a um beco escuro. Ricardo hesitou, mas, sem outra opção, seguiu. Precisamos entender o que está acontecendo. O que você sabe, Maria? Ricardo perguntou, ofegante, enquanto os batimentos de seu coração pulsavam em um ritmo frenético. Meu pai, ele não era só um empresário. Ele estava envolvido em algo muito maior. E eles o eliminaram para te atingir. Você e ele estavam tentando desmascarar uma rede de corrupção. A voz de Maria era firme, mas os olhos brilhavam com medo. Ela estava lidando com um fardo enorme, um peso que a fazia parecer mais velha do que era. Ricardo engoliu em seco. As peças começaram a se encaixar, mas entender tudo ainda parecia um pesadelo. Ele olhou para Luísa, buscando clareza, mas o olhar dela era sombrio. E se eles souberem que você está viva? Isso não acabou. Sim, mas agora que você sabe, precisa enfrentar a verdade. E só assim podemos vencê-los. Maria respondeu, as emoções despejadas em suas palavras. De repente, uma risada cortou o ar. Era o homem com um sorriso sinistro, aparecendo no final do beco. Então vocês realmente achavam que poderiam escapar? O jogo é muito mais complexo do que pensam. Ele avançou, e atrás dele os homens começaram a se aproximar. O cheiro de tensão estava no ar, quase tangível. Ricardo estava prestes a gritar para correr, mas então uma luz intensa cortou a escuridão. A polícia! Um carro cercando o beco. Os oficiais saíram e tudo virou um frenesi. Parados, todos no chão. A autoridade na voz do oficial cortou a tensão. Ricardo sentiu um misto de alívio e pavor. Eles estavam finalmente a salvo. Mas até quando?
Os homens que os perseguiam hesitaram. O olhar do homem sorridente se transformou em fúria. Isso não acaba aqui. Ele virou-se e começou a se afastar. Mas antes que pudesse desaparecer na noite, Ricardo gritou: "E você? O que tem a dizer sobre isso? Sobre a verdade?" O homem parou, encarando Ricardo com desprezo. "Um dia você descobrirá que será você quem pagará o preço." E com isso, ele e seus capangas desapareceram no caos da multidão. Respirando pesado, Ricardo olhou para Maria, então para Luísa. "Tá tudo bem?" ele perguntou, a adrenalina começando a ceder. "Estamos vivos, mas a luta está apenas começando," Luísa respondeu, o olhar determinado. Maria, ainda abalada, assentiu. "Você precisa se preparar, Ricardo. Isso não se trata apenas de mim ou da sua fortuna. É sobre o que vem a seguir." E naquele momento, cercados por gritos e sirenes, um novo entendimento surgiu. Ricardo percebeu que a verdade poderia libertá-lo, mas também poderia ser sua condenação. As conexões entre eles ainda estavam entrelaçadas, como um novelo de lã que não se desfazia. Por fim, no meio da multidão, Ricardo entendeu que, assim como havia construído sua vida em cima de mentiras, agora ele precisava encontrar seu verdadeiro caminho na verdade. A cada passo que dava, um novo destino surgia à sua frente. Só que, naquele momento, ainda havia um mistério pairando no ar. Eles tinham derrotado uma batalha, mas a guerra estava longe de acabar. O que aconteceria a seguir? O que mais estavam prestes a descobrir? E assim, enquanto o caos continuava ao redor, a grande pergunta finalmente emergiu. Até onde Ricardo estaria disposto a ir para desvendar a verdade e proteger aqueles que agora sabiam da conexão? A história não termina aqui, e este é apenas o começo. E antes de terminar, preciso pedir algo muito importante. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder nenhum segundo das próximas histórias emocionantes que estão por vir. Esmague o botão de like agora. Isso ajuda demais no algoritmo. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho. E claro, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa trama emocionante. Este é o momento de demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.